70. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Eles fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém solteis pelo caminho. Ao entrar em uma casa, dizem antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrar de uma cidade, ali vos receberem, comei que for oferecido, que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes em uma cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e chamai, e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou os pés, pedimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. João 14, 27. Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz que o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. João 14, 27. Leiam comigo todos. Deixe-nos a paz, a minha paz eu dou. Não dou a dor como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, ele aparece aos seus discípulos depois da ressurreição, e ele faz uma outra saudação. Quando ele entra lá em João 20, na casa onde os discípulos estão reunidos, ele olha para eles e diz o seguinte: paz seja convosco. Quando ele envia os 70, de 2 a 2, no texto de Mateus, de Lucas 10, verso 5, ele faz um outro desafio a esses discípulos: vocês vão entrar na casa, e a paz que eu dei para vocês, aquela paz que eu disse seja convosco, não tenham medo, eu quero que vocês levem isso para a casa dos outros. Eu quero que você leve essa paz para os seus amigos, para os seus vizinhos, para a cidade e para as aldeias. Na hora que você vai contar isso, você me fala, tá? O vídeo. Aqui não está passando, não. Aqui não está passando, não? Não, vai passando, eles pegam em cima, se der certo. Então tá bom, a gente passa domingo que vem, tá? E Jesus diz o seguinte: olha, vocês vão levar de 2 a 2 a paz para as casas. Lucas 10, 5. Pode projetar aí para nós Lucas 10, 5. E abra a sua Bíblia aí. Lucas 10, 5. Tá? Quando criança chora na igreja, é sinal que tem criança na igreja, gente. Ah, glória a Deus. Triste a igreja que não tem criança para chorar. Tá? A nossa geração está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Então é muito bom ter criança na igreja. Tá? Lucas 10, 5. Ao entrar em uma casa, dizei, antes de tudo, paz. Paz. No verso 6. Então, a primeira coisa, nós somos desafiados na nossa campanha, que vai trabalhar agora em julho, falar sobre ela, em
muita gente. E resultou que disseram para ele: por que você não monta uma escola de pescaria? E ele montou uma escola de pescaria, fez apostilas, escreveu livros. E toda vez que ele ia dar palestra, ele contava do tempo que ele foi pescador. Contava experiências do tempo e a sua habilidade que ele tinha de lançar a rede ao mar. E alguém perguntou para ele um dia numa palestra: quando foi o último peixe que você pescou? Ele olhou para aquele auditório e respondeu: eu não me lembro mais. Eu sou um professor de pescaria, eu sou um técnico em pescaria, mas eu não sou mais pescador. Nós corremos esse risco, irmãos, de ser professor de escola dominical, de ser pastor, de ser teólogo. Corremos esse risco de não pescar mais. Nós conhecemos o Evangelho, mas nós não temos tempo, nós não temos disponibilidade, nós não temos mais a paixão com quem está no pecado e indo para o inferno. A verdade é esta: teóricos na fé e ateu na prática. A nossa prática é uma negação da nossa fé. Então nós corremos esse risco de dar receita. Por isso essa campanha é um resgate à evangelização. Essa campanha, meus irmãos e irmãs, é uma chamada à igreja evangélica brasileira, que nós não podemos ter um evangelho gospel, um evangelho de modismo, um evangelho de receita, de bolo, de sucesso, de números. É um convite, meu irmão, minha irmã, para nós encontrarmos filhos da paz, casas de paz, filhos de paz. Meu irmão, minha irmã, quando eu olho para isso, eu fico pensando: qual a estratégia que nós queremos? Primeira estratégia: eu quero desafiar você a orar, e dizer: Deus, mostra-me uma casa, mostra-me um lar, mostra-me um dia da semana que eu possa fazer isso. Nós vamos dar para você 5 lições, um livrinho com as 5 lições simples, numa página, uma e meia, 2 páginas só. É uma folha dessa, com 5 lições. Você vai receber o livrinho com as lições completas. E ao ir na casa, você vai cantar um louvor, ler o estudo, orar. Depois de 5 semanas, vai convidar aquela família, as pessoas que ali estão, se elas querem receber Jesus. Irmãos e irmãs, qual é a casa que não está precisando de paz? Eu disse ontem para a clã: a nossa casa precisa de paz. A casa da liderança da igreja precisa de paz. A casa de professores
um jovem filho de um líder cristão, deixou uma carta, que eu até anotei aqui o que ele falou. Ele diz que ele se frustrava, porque mesmo sendo de uma família evangélica, ele não encontrou o caminho da paz na sua própria casa e ele suicidou. Aqui em Belo Horizonte, recentemente, o filho de um psicólogo renomado, que foi nosso professor no seminário teológico, há 42 anos, em 1978. Recentemente esse jovem suicidou. E é filho de crente, líder na igreja, tem cargo na frente da igreja, mas ele não elaborou bem a sua dor e as suas dificuldades. Por quê? Eu tenho dito aos pais que não é a responsabilidade dos pais, e não é a culpa dos pais, a gente achar que agora deve culpar os pais, mas eu estou dizendo para você que há tantas casas com pessoas machucadas, precisando de cuidado, precisando de amor, precisando de aconselhamento, de pastoreio. Nós temos atendido aquela igreja, as pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, fora da igreja. Só essa semana eu recebi mais 5 pessoas, tem 5 ou 7 pessoas dizendo: pastor, marca um horário na agenda para mim, eu preciso de atendimento. E são, irmãos, circunstâncias que não são tão graves e grandes assim, mas sozinho fica pesado, sozinho fica difícil. Eu tenho dito isso aqui nos 7 anos, peça ajuda, Jesus pediu ajuda. Você vê que as pessoas estão tão necessitadas, tem gente que aceita marcar um horário 9 horas da noite. Porque se é para um médico, para uma doença, a gente vai e paga o plano de saúde, espera 1 ou 2 horas da fila. Eu tenho dito que no atendimento na igreja é de graça, num certo sentido, e pode ser até melhor, porque se você tiver necessidade, você encaminhar para o médico, não é? Ou para o outro profissional da área da saúde, mas você sai daqui com Deus muitos orado e abençoado em nome de Jesus. O que o médico faz com competência uma parte, não é a nossa parte, porque outro profissional. Então eu quero dizer para você que nós precisamos nos dispor a ir a essas casas. O texto vai nos dizer que em Lucas 10, 2, o que eles encontraram? Muito trabalho. Eu tenho que sair de casa, eu tenho que orar, eu tenho que arrumar uma casa, eu tenho que ouvir a pessoa, conviver com o drama da pessoa, com a dor dela, a crise conjugal dela, a crise financeira. Nós temos, irmãos, crianças com dificuldades nas casas, pré-adolescente com dificuldades, adolescentes. O texto vai me dizer que Jesus, vocês vão encontrar pessoas difíceis, vocês vão para o meio de lobos. Quando eu estava estudando isso em casa, sexta de manhã, eu fiquei pensando: quem seriam os lobos? Meu Deus, não deixa eu ser um lobo, não. Eu não quero
toleram jamais ser uma ovelha vestida de lobo. Vocês vão encontrar pessoas que vão fechar as portas. E as pessoas também estão assustadas. Nos Estados Unidos, duas tragédias recentes. Uma é aquela em que numa igreja metodista, um atirador, e a imprensa faz questão de colocar um atirador branco, entra e mata 9 pessoas. Entra e mata 9 pessoas, inclusive o pastor da igreja. Graças a Deus que no Brasil esse tipo de tragédia não tem acontecido, mas tem acontecido outras. Tem acontecido outras. E a gente pode, irmãos, entrar nessa casa. Nós vamos encontrar nessa casa resistência demoníaca. Como existe casos de opressão, depressão, pessoas deprimidas, pessoas melancólicas, pessoas sofrendo por causa de perdas, de circunstâncias mais diversas. Nós vamos encontrar também pessoas com problema espiritual. E Jesus disse: a paz que vocês têm, ela tem poder para transformar outras casas em nome de Jesus. A paz que vocês têm é a paz que eu tenho, mas é uma paz, não é pessoal, para que eu possa apenas acomodar, é para que eu possa abençoar outros. Você, eu, nós estamos desafiados a orar para colocar esse projeto em prática a partir da segunda quinzena de agosto. Mas o nosso bispo, a coreana, os SDs, nós estamos pedindo que o mês de julho a gente escreva a pastoral. Aí vou pedir para a Cíntia que o mês de julho a capa principal do boletim seja a Casa da Paz. Porque nós queremos ter um boletim da paz, com matérias, com subsídio, com orientação, com treinamento, e na segunda quinzena de agosto até o final de setembro nós vamos fazer o evangelismo das casas. E eu fiquei pensando, irmãos, pedindo a Deus, quantas casas de paz nós podemos estabelecer aqui na igreja? Quantos agentes da paz, duplas de agentes da paz, nós podemos estabelecer aqui? Para fazer a casa de paz, nós precisamos no mínimo 2 coisas: duplas, e precisamos de casas onde tenha pessoas que precisam de paz, pessoas que estão com necessidade, com dificuldade e precisando de paz. Pergunto para você: você pode ser um agente da paz? Amém. Você pode ser um agente da paz? Amém. Você tem disponibilidade para isso? Respondeu ao chamado de Deus? Nós vamos distribuir para você uma ficha, não hoje, você vai ouvir outras ministrações sobre isso. Mas o meu objetivo é dizer para você: seja um agente da paz. Ore sobre isso. Levante uma casa. Você que é líder da igreja, encoraje o louvor. Encoraje as mulheres, Amanda, a ser agentes da paz. Encoraje os casais. Encoraje os professores da escola dominical, os membros da célula. Nesse período, as células poderão parar as suas atividades para se transformar em agentes da paz. O que nós queremos é que Deus nos dê um alvo. Então eu pensei, quem sabe nós pudéssemos ter aqui na igreja 35 casas da paz.
30 agentes, 35 duplas. Será possível? Será possível? Tem 3 pessoas que disseram que sim. Se houver onde 2 ou 3 concordam, eu gostaria que você, durante o dia, durante a semana, na célula, na escola dominical, você pudesse estar conversando sobre isso em nome de Jesus. Amém? Eu não vou fazer apelo para quem quer ser agente da paz. Vou pedir a você para orar sobre isso. Deus, eu estou me alistando nessa campanha para ser um agente da paz. Eu, meu marido, minha esposa, eu e meu colega de célula, minha líder, meu colíder. Segundo, mostra a minha casa que eu preciso atuar. Mostra a minha casa. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ter gente salva nessa igreja em nome de Jesus. Tenho certeza que nós vamos ter pessoas salvas no nome de Jesus.